Então, vamos lá, como prometido, 21 horas e 7 minutos, vamos dar início à nossa live, ou mais uma série, o episódio 19, estamos já no episódio 19. Para você que não assistiu os anteriores, é só se inscrever lá no canal do YouTube, tem lá os 18 episódios anteriores do nosso raio-x da questão. O tema de hoje é o tema da convalidação dos atos administrativos. A gente vai dar um enfoque especial para a questão da ratificação, a reforma e a conversão, mas vamos falar também do saneamento, que é a doutrina tradicional. Muito bem. Iniciando aí, só para destacar, episódio 19, os outros 19 episódios já estão disponíveis também no canal do YouTube, se inscreva lá. O tema é o tema da convalidação dos atos administrativos. E além dos aspectos teóricos básicos e tradicionais, nós vamos, ao final da nossa live de hoje, vamos aproveitar para saber o que é esse negócio de convalidação por ratificação, reforma, especialmente reforma, e a conversão. Em especial, quero chamar a atenção de vocês para a nossa convalidação na modalidade de reforma. Beleza, muito bom. Então, como é a tradição, a metodologia aqui do nosso raio-x da questão, a gente inicia analisando algumas questões selecionadas que eu trago, não com o objetivo de fazer um aulão de exercício. O objetivo é fazer uma análise das questões para que as questões nos revelem quais são os tópicos teóricos sobre esse assunto que são mais cobrados e precisam ser dominados, senão você não vai conseguir analisar adequadamente a questão, fazer o julgamento e gabaritar, que é o mais importante. Neste momento aqui da live, não é o objetivo o mais importante não é gabaritar a questão. O mais importante é extrair das questões selecionadas quais são os tópicos, subtópicos e temas essenciais que precisam ser dominados a partir do estudo teórico em matéria de convalidação dos atos administrativos. A ideia é as questões nos revelar quais são os conteúdos mais importantes para que quando formos para o estudo teórico, videoaulas, livros, PDFs, aulas presenciais, qualquer tipo de material de conteúdo teórico, eles vão precisar resolver as deficiências conceituais teóricas que nós vamos identificar agora nas questões. Então vamos lá, a questão número 1 é uma questão do CESP-SEBRASP, o ano de 2020, Secretaria de Fazenda do DF, o cargo é de auditor fiscal. Não tenho o que falar sobre esse cargo. Você pode até não gostar da matéria, da área de atuação, mas o cargo é sensacional, um cargo da carreira fiscal, carreira de Estado. Seja qual for a crise, os últimos a serem afetados por qualquer tipo de corte vai ser o pessoal da carreira fiscal. Isso está no próprio texto constitucional, lá no artigo 37. Muito bem. O enunciado da questão diz: o próximo item apresenta uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada, acerca dos atos administrativos. E aí vem o item. Em um único ato administrativo, foram concedidas férias e licença a um servidor público da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal. Um único ato, 2 objetos, concedeu férias e concedeu licença. Prosseguindo. Na semana seguinte, publicou-se outro ato que ratificava as férias desse servidor e retirava-lhe a licença concedida, por ter sido constatado que ele não fazia jus à licença. Nessa situação, realizou-se a convalidação do ato administrativo por meio da reforma. Top essa questão. Por quê? Porque ela vai te revelar, ela vai jogar na sua cara o que você precisa dominar em matéria de convalidação. Então ele diz o seguinte, vamos começar aqui do final. Ele diz, olha, essa convalidação foi por meio de uma reforma. Você já pode tomar nota. O que é
convalidação por reforma. O que é isso? Que espécie, que modalidade de reforma é essa, de convalidação é essa? Está aqui, olha. Ele quer saber também qual é o instituto da convalidação. A gente precisa saber. Mas vamos lá. Em um único ato administrativo foram concedidas férias e licença a um servidor da Secretaria de Estado. Na semana seguinte, publicou-se outro ato, então foi publicado outro ato. Então teve um segundo ato. A gente teve um ato 1, e aí um ato posterior na semana seguinte, e este outro ato ele ratificava. Ratificar aqui, linguisticamente falando, no sentido de confirmar. Então ele ratificava as férias, mas ele retirava a licença concedida. Então o ato anterior concedeu duas coisas, férias e licença. O servidor quis emendar as licenças que ele tinha, muito comum o servidor fazer isso, né? Ele tem licença acumulada e ele quer emendar a licença com férias para fazer um período bem mais longo fora do exercício do cargo, sem perder, sem prejuízo do cargo, claro. Só que percebeu-se que em relação às férias, tudo ok, mas em relação às licenças, ela não estava de acordo com a lei. E aí retirou a licença, por ter sido constatado que não fazia jus à licença. O seu servidor não tinha direito à licença que supostamente se achou que ele tinha. Nessa situação, realizou-se a convalidação. Ou seja, isso que foi feito é uma convalidação? É o que o item quer saber. Segundo, que espécie ou modalidade de convalidação é essa? É a mesma reforma? Olha, esse item está correto, é o gabarito. E aí, ao final aqui da nossa live, você segura aí, porque a gente vai ter de estudar esses elementos conceituais. O que é a convalidação, o que é a reforma, a espécie de convalidação chamada reforma. E se ela realmente é isso que está explicando aqui, e a gente vai demonstrar. E mais importante, que eu vou te mostrar aqui ao final dessa live, o que é? É se essa teoria da reforma aí, essa convalidação por reforma, faz parte da doutrina tradicional ou da doutrina mais moderna em matéria de convalidação. Muito bem, questão número 2 agora. A questão 2 diz o seguinte, é uma questão do CESP-SEBRASP, é do ano de 2019, é da Procuradoria-Geral do município de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, o cargo é de Procurador Municipal. Tá aí. E o enunciado da questão diz, acerca dos atos administrativos, julgue o item que se segue. E aí vem o item. Ato administrativo vinculado, você precisa saber o que é isso, que tenha vício de competência, ele tem um vício no tocante ao elemento competência, poderá ser convalidado por meio de ratificação, desde que não seja de competência exclusiva. Olha, eu vou te adiantar, o gabarito é correto. O que ele quer saber? O que é um tal ato vinculado? É aquele ato em que os 5 elementos ou requisitos de validade, a competência, a finalidade, a forma, o motivo e o objeto, estão expressamente determinados em lei. Então, o ato administrativo vinculado, ele tinha um vício no tocante à competência aqui, ó. Vício de competência. Poderá ser convalidado. E aí surge a questão. Vício no tocante ao elemento competência admite ou não admite convalidação? Sempre admite convalidação? Nunca admite convalidação? Algumas vezes, em que hipóteses ele admite convalidação? Então tá aí detalhes teóricos que a gente precisa dominar para poder bem analisar e julgar gabaritando esse item. E ainda foi ratificação ou convalidação por meio de ratificação. No item anterior, a gente estudou a convalidação por meio da reforma. É uma espécie de convalidação. Agora já traz uma outra situação, é a convalidação por meio de ratificação. É possível? Qual é a diferença entre as duas? Então são elementos teóricos conceituais. E a outra coisa, vício de competência exclusiva realmente não admite convalidação, como ele está dizendo aqui? Porque ele diz assim, ó, desde que não seja vício de competência exclusiva, ou seja, dá para convalidar por ratificação, desde que o vício não seja na competência exclusiva. O que a gente pode extrair já de início aqui?
que vício no tocante à competência até pode ser convalidado por ratificação. Porém, esse vício não pode ser em relação a uma competência exclusiva. E aí se pergunta, o que é uma competência exclusiva? E qual é o antônimo, o oposto de competência exclusiva? Tudo isso são elementos conceituais que a questão está nos revelando, e quando a gente for fazer o estudo teórico vai ter que suprir essas deficiências conceituais que nós estamos tendo agora. É o que a gente vai fazer ao final, uma revisão e um aprofundamento teórico desses elementos conceituais, mas o gabarito está correto. Eu quero que você preste atenção, até alguns que acompanham minhas lives aqui no Raio-X da Questão algumas vezes, entram lá no direct e comentam o seguinte, que é a forma como eu estou analisando a questão, a leitura que eu faço, os pontos que eu destaco, que a pessoa foi uma sacada, que ela não faz essa análise que eu faço. Essa análise aqui, ela vai ficar rotineira, trivial para você se você começar a fazer. Mas começar a fazer esse tipo de análise, que é identificar quais são os elementos conceituais centrais que você precisa dominar para poder analisar e julgar essa questão. Esse tipo de análise, ele revela para você o que é importante do ponto de vista conceitual e direciona você para um estudo teórico dirigido. O que é um estudo teórico dirigido? É aquele que você já vai buscar respostas para algumas demandas, perguntas, que são as perguntas que respondem essa deficiência conceitual que nós estamos tendo aqui. Prosseguindo, questão número 3. Tá aí. Novamente uma questão do SESP-SEBRASP, ano 2011, concurso dos Correios, analista de Correios. Vejam que a gente pegou um concurso top, auditor fiscal do DF, um concurso 2020. Aí a gente vai lá em 2011 e pega um concurso que não é do mesmo nível, patamar, que um concurso de auditor fiscal, mas também traz o tema da convalidação, para você perceber que não é um tema, um assunto voltado só para certas categorias de cargos públicos. Tudo bem? Vamos lá. Com relação aos atos administrativos, julgue os itens seguintes. Então, só para você contextualizar, o tema genérico são os atos administrativos. O subtema, o subassunto, convalidação dos atos administrativos. E aí a gente tem os elementos conceituais tópicos dentro disso. Ratificação, reforma, convalidação. Então, são esses aspectos. Então, o item 3 diz assim, olha, considerando-se a possibilidade de convalidação do ato administrativo, eventualmente viciado, é correto afirmar que os efeitos da convalidação retroagem à data do ato convalidado. Qual é o cerne desta questão? Ele quer saber se a convalidação vai retroagir ou não vai retroagir. Você tem um ato administrativo 1. Tempos depois, a administração pratica um ato administrativo 2. Este ato 2 vai convalidar, vai suprir, vai sanar o vício de um ato anterior. Aí eu te pergunto, este ato 2 vai produzir efeitos ex tunc, vai retroagir ou não vai retroagir? De fato, retroage. E aí a gente coloca aqui, olha, esse item também está correto. Está correto aqui. Mas o mais importante, ele fala da possibilidade de convalidação, novamente. Um ato eventualmente viciado, é um vício sanável, a gente vai ver. É correto afirmar que os efeitos da convalidação, aqui está o elemento central. Os efeitos da convalidação, como é que se dão esses efeitos? Está aí. E aí a pergunta é, eles retroagem ou não retroagem? A data do ato convalidado, o ato que vai ser corrigido. Então, eis aí os elementos teóricos conceituais que o estudo do material teórico vai ter que nos ajudar. 4. A gente vai agora analisar uma questão da Fundação Carlos Chagas, ano de 2015, concurso não é fraco, Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, técnico judiciário, e diz: considere as seguintes assertivas concernentes ao Instituto da Convalidação. O FCC já
no enunciado ele já bota na lata. A gente vai tratar de convalidação e ponto. E aí diz o seguinte, assertiva número 1, na convalidação é suprido o vício existente em um ato ilegal, com efeitos retroativos à data que este foi praticado. Então, primeiro passo, convalidação realmente é isso? Convalidação é suprir vício de um ato ilegal? Sim, está correto. Essa supressão do vício, essa sanatória do vício, produz efeitos retroativos, ex tunc? Sim, está correto. Então a gente vai colocar aqui, olha, a nossa primeira assertiva está verdadeira. Vamos para a nossa segunda assertiva a ser analisada. Não se admite, ainda que excepcionalmente, que a convalidação seja feita pelo administrado. Aqui ele foi com o dedo na ferida. Administrado é o particular, olha aqui. Muito cuidado para você não confundir na hora da prova servidor, agente público com administrado. Administrados somos nós, os particulares. O que ele está querendo saber é a convalidação pode ser feita, ou seja, tem situações em que a correção do vício sanável pode ser feita pelo particular, pelo administrado? Essa é uma dúvida. Então ele está dizendo que não se admite. E existe uma possibilidade disso. Então esse item aqui está falso. Aqui, ó. Falso. Existe sim, a gente vai ver ao final aqui na nossa revisão e aprofundamento teórico, hipótese em que é possível ou é dado ao administrado, ao particular destinatário do ato, promover a sua convalidação. E a terceira assertiva, então a primeira foi correta, verdadeira, a segunda falsa, a terceira, em situações excepcionais, admite-se a convalidação de ato administrativo com vício de motivo. E aí entra a questão crucial. Quais são os elementos ou requisitos de validade de um ato? A gente tem a competência, a gente tem a finalidade aqui nosso F, a gente tem a forma, a gente tem o motivo e a gente tem o objeto. Confie formove. Quais desses elementos, se contiver um vício de ilegalidade, uma desconformidade com a lei, admitem convalidação? Ele está dizendo que em situações excepcionais admite-se a convalidação de vício de motivo. E isso é falso. Eu já vou te adiantar uma coisa. Vício de finalidade e vício de motivo jamais admitirão convalidação. O objeto, em regra, também não admite, mas eu vou mostrar uma situação, como já foi cobrado na nossa primeira questão aqui, eu vou mostrar na nossa avaliação teórica. Então, ficou apenas a primeira verdadeira e as outras, as demais, a assertiva 2 e 3, são falsas. Então, nosso gabarito aí fica sendo a letra D. Gabarito, letra D. Prosseguindo. Questão número 5. Questão número 5. Nossa última questão aí da revisão das questões, do raio-x das questões, e aí depois a gente passa para o aprofundamento teórico. A banca é a FUNCAB, ano de 2015, o concurso Agência Nacional de Saúde Suplementar, atividade técnica, para o cargo de atividade técnica de suporte na área de Direito, bacharel em Direito. O enunciado diz, sobre o tema da convalidação do ato administrativo, assinale os elementos que admitem ou não a convalidação. Lembrando que os elementos são competência, finalidade, forma, motivo e objeto. E aí a gente vai para a letra A. A convalidação é um ato, a convalidação de um ato deve ser expressamente motivada, produzindo efeito ex nunc. Duas coisas são exigidas nesta questão, nessa opção, nessa alternativa letra A.
A convalidação, ela deve realmente ser expressamente motivada? O ato praticado para convalidar um ato anterior, este ato de convalidação, ele precisa ou não precisa ser expressamente motivado? Esse é um detalhe. E o outro detalhe, os efeitos da convalidação são ex nunc ou ex tunc? Nós já vimos isso aqui. Então, isso aqui está errado e isso aqui está ok. Isso aqui está ok. Mas tem um erro, então não dá para ser a letra A. Vamos para a letra B. Opção B. O ato praticado, desviado de sua finalidade, pode ser aproveitado. Aproveitar, gente, é um sinônimo para convalidar. O aproveitamento do ato é tido como sinônimo da convalidação por muitos doutrinadores. E isso aparece em prova também. Agora, eu não acabei de dizer a vocês, na questão anterior, que os elementos finalidade e motivo, se contiverem um vício, jamais poderão ser convalidados? Então, quando ele diz o ato praticado desviado de sua finalidade pode ser aproveitado, pode ser convalidado? Em hipótese alguma. Está errado. Letra C. A letra C nos diz o seguinte: vício de motivo é convalidável quando a matéria de fato ou de direito é materialmente inadequada ao resultado. Eu não disse, acabei de repetir, que vício no tocante ao motivo e vício no tocante à finalidade são sempre impossíveis de serem convalidados. Não admitem convalidação em hipótese alguma. Então, a letra C está errada também. Vamos para a letra D. Vamos para a opção D. Se a competência não é exclusiva e o ato for praticado por outra autoridade, em regra, é convalidável. Resumindo, tratando alguma coisa que nós já vimos numa questão anterior do CESP-SEBRASP. Vício de competência, se a competência não é exclusiva, se o vício na competência não é uma competência exclusiva, admite convalidação? Sim, admite convalidação. Então, eis aqui o gabarito. Mas vamos confirmar. Letra E. Letra E. A forma é convalidável, mesmo sendo essencial a validade do ato. Em regra, vício de forma admite convalidação. Uma das exceções em que o vício na forma não vai admitir convalidação é quando a lei expressamente determinar que a forma daquele ato é essencial à sua validade. Se está dito em lei que a forma daquele ato é essencial à sua validade, ele não admite convalidação no vício de forma. Então aqui está errado também. Gabarito realmente, letra D. Com essas 5 questões, claro, poderíamos fazer muito mais. Quanto mais você fizer, mais informações cruciais as questões vão te revelar para dizer exatamente qual vai ser o seu estudo dirigido. O que é o estudo dirigido? É você identificar quais são os elementos conceituais que você não está dominando, mas que precisaria dominar para poder analisar, julgar e gabaritar questões como essas que a gente está analisando. Mas aqui a gente já tirou um panorama do que é importante compreendermos em matéria de convalidação. E aí a gente prossegue para a nossa análise e aprofundamento, revisão e aprofundamento teórico. Vamos lá. Convalidação dos atos administrativos. O que é isso? Qual é a ideia aí? É assim, olha. Imagine que a administração pública praticou um ato 1. Está aqui. E suponhamos que este ato, posteriormente, foi constatado em relação a ele que ele tinha um vício sanável, um vício corrigível. Olha lá. Foi praticado com vício ou ilegalidade sanável. Vício sanável é o mesmo que vício corrigível.
admite convalidação. Ao detectar que este ato contém um vício sanável, ou seja, mesmo sendo sanável, o vício é uma ilegalidade. E a ilegalidade ou se corrige quando possível ou se anula completamente o ato. E aí é hora que a administração ela vai ter que fazer o seguinte: praticar um ato 2, no segundo ato. Qual é o propósito desse segundo ato? É o propósito de suprir ou sanar, corrigir, suprir, sanar ou corrigir o vício sanável do ato anterior que foi detectado posteriormente. E aí a gente tem essa ideia do que é o tal ato de convalidação. Convalidação é a prática de um ato administrativo para sanar, corrigir vício sanável de um ato anterior. De forma bem resumida e simples, internalize essa ideia. Convalidação é você praticar um segundo ato para suprir ou sanar, corrigir vício sanável de um ato anterior. Isso é a convalidação como está desenhado aqui no nosso esquema. E aí a gente avança um pouco mais para perguntar o seguinte. Quais são os elementos ou requisitos de validade de um ato em relação aos quais, se houver um vício de ilegalidade, este vício admite convalidação, pode ser corrigido? Nós já sabemos que todo e qualquer ato administrativo, para ser considerado válido, ele tem de ser praticado observando 5 elementos ou requisitos de validade. Primeiro dos requisitos ou elementos de validade: a competência, a finalidade, a forma, o motivo e o objeto. Então, o que nós vamos analisar agora é, havendo vício nesses 5 elementos, em quais desses elementos o vício de ilegalidade pode ser corrigido? É um vício sanável, admite convalidação. E aí, quais são os elementos? Só recapitulando comigo: a competência, a finalidade, a forma, o motivo e o objeto. Seja qual for o ato administrativo que você se deparar com ele na prova, se fala que é ato administrativo, ele só vai ser válido se tiver sido praticado observando esses 5 elementos. E estão aí para você na tela a competência, a finalidade, a forma, o motivo e o objeto. Agora, em relação a quais desses elementos, que é o nosso tema central aqui, em relação a quais desses elementos, se houver um vício, admite convalidação. E aí, a gente vai assim, olha, quais são os vícios que admitem convalidação? Vícios que admitem convalidação é o mesmo que dizer vícios sanáveis, corrigíveis. Então, vício na competência e vício na forma, em regra, não sempre, em regra, admitem convalidação. Então, se ele não explicitar e falar na prova, ele, examinador, não explicitar detalhes, apenas falar que vício de competência e vício de forma admite convalidação, esse item está correto. Agora, se falar que vício na competência e vício na forma do ato sempre admitem convalidação, aí está errado porque tem exceções. Mas agora vamos para o seguinte: quais são os elementos ou requisitos de validade que, em regra, não admitem convalidação se houver um vício? A finalidade, a forma e o objeto. Mas eu quero chamar a atenção para vocês, chamar a atenção de vocês para o objeto. Daqui a pouco eu já vou mostrar que, pela mais moderna teoria de convalidação dos atos administrativos, teoria essa que inclusive é cobrada em prova inclusive do CESP, foi a nossa primeira questão que nós analisamos aqui no nosso raio-x da questão hoje. É possível, em determinadas e raras circunstâncias, convalidar vício no objeto. Mas, fora essa exceção que eu vou mencionar, você grava na sua cabeça o seguinte: vício na finalidade, vício no motivo e vício no objeto não admitem convalidação. Vício na finalidade, vício no motivo, vício no objeto não são convalidáveis, não admitem convalidação. Na finalidade e no motivo, jamais, em hipótese alguma, admite convalidação. No objeto, não admite, mas nós vamos trabalhar uma exceção, porque cobra em prova. Beleza.
Agora, quais são os vícios na competência que fogem à regra? Qual regra? A regra é: vício na competência admite convalidação. Vício na competência, genericamente falando, admite convalidação. Mas há exceções e nós vimos essa exceção, uma delas a competência exclusiva. Mas vamos lá. Quais são os vícios na competência que não admitem convalidação? Olha aí na tela. Vício de competência, olha lá. Vício de competência exclusiva e vício de competência material não admitem convalidação. Só grava isso. Vício de competência exclusiva é aquela competência que a lei expressamente proíbe, veda a delegação e a avocação de competência. Se a lei expressamente veda, proíbe a delegação dessa competência, estamos diante de um vício insanável, que não tem como corrigir. E a mesma coisa, a competência material, não admitem convalidação, tá aí. Agora, quais são os vícios no tocante à forma do ato que não admitem convalidação? Porque a regra é: vício de forma deve ser convalidado, admite convalidação, até por aplicação do princípio da instrumentalidade das formas. Agora, há exceções. Em que hipóteses o vício na forma não vai admitir convalidação, correção? E aí, tá aqui, olha. Não admite convalidação quando o vício na forma. Primeira hipótese: se a lei determinar que a forma é essencial à validade do ato. Sempre que a lei expressamente determina que aquela forma pela qual o ato tem de ser praticado é essencial à validade desse ato, havendo vício nessa forma, o ato não pode ser convalidado. Segunda exceção: se o vício de forma prejudicar a finalidade do ato. Vamos imaginar o seguinte: o ato exigia uma determinada forma. A forma não foi observada e isso prejudicou a finalidade do ato, ou seja, o ato não pôde alcançar a finalidade a que se destinava. Já parou para imaginar como se daria o ato escrito de citação de um servidor acusado em processo disciplinar que seja um servidor deficiente visual? Se você colocar o ato por escrito no vernáculo língua portuguesa como nós o conhecemos e entregar a esse servidor, este ato tem um vício na forma que não permite o ato atingir a finalidade a que se destina, que é fazer a comunicação pessoal, papel servidor acusado, a comunicação pessoal do conteúdo daquele ato. Então, se não for feita na escrita em braille, este ato não terá observado a forma adequada para cumprir sua finalidade. E aí esse vício é insanável. E por último, se o vício na forma causar prejuízo à administração ou a terceiro. Isso está expressamente dito no artigo 55 da Lei 9784/99. Lá diz que, havendo vício que cause prejuízo à administração a terceiro, não admite convalidação em hipótese alguma. E aí, esses tipos de vício de forma não admitem convalidação. Isso também é muito importante, nós vimos que isso é cobrado em prova, vimos nas questões. Agora, a gente avança e vamos destacar aqui uma primeira observação sobre o tema. Somente alguns vícios de competência, não são todos, e de forma admitem convalidação. Por quê? Porque nós vimos exceções. Regra: vício na competência, vício na forma, admitem convalidação. Mas não são todos os vícios na competência, nem todos os vícios na forma que admitem convalidação. Nós vimos as exceções. E aí, prestem bem atenção.
Você tem um ato administrativo e você tem ato administrativo de dois tipos. Tem um ato administrativo nulo. Está aqui, olha. O que é o ato administrativo nulo? É aquele que contém vício sanável. Ele insanável, está aqui, ó. Ou incorrigível. O ato administrativo é classificado como nulo quando ele tem um tipo de vício que não admite convalidação. Normalmente é o vício na finalidade, no motivo e no objeto, e em alguns tipos de vício na competência e na forma também são vícios insanáveis. E aí você tem uma nulidade. Qual é a consequência disso, de um ato ser nulo? É a nulidade absoluta. Quando se tem a nulidade absoluta, significa o quê? Que o ato não admite convalidação. Ato nulo é aquele que tem um vício insanável, incorrigível e, portanto, ele não admite convalidação. É uma nulidade absoluta. E, por fim, a gente tem o ato administrativo, anulável. O que é isso? Ato administrativo anulável, o ato administrativo anulável é aquele que contém vício sanável ou corrigível. Admite convalidação. Admite convalidação. O próprio José dos Santos Carvalho Filho, que é um doutrinador importante, a gente vai trabalhar daqui a pouco, ele diz que a ideia de convalidação só pode ser cogitada se acolhermos a doutrina da dualidade de vícios. Se a gente compreender que existem vícios insanáveis e vícios sanáveis, então a gente pode compreender que existe nulidade absoluta, não pode ser convalidada, e nulidade relativa, que admite convalidação. Está aqui, olha, a nulidade relativa. Se a gente não acolher essa doutrina ou teoria da dualidade, da existência de dois tipos de vício, vício insanável, nulidade absoluta, vício sanável, nulidade relativa. Se a gente não acolher essa doutrina da dualidade, que admite a chamada nulidade relativa, a gente não pode compreender a possibilidade de convalidação. Prosseguindo, segunda observação que eu trouxe para destacar para vocês. O ato de convalidação tem natureza discricionária, ou seja, a administração, ao detectar um vício sanável, um vício corrigível, não está obrigada a convalidar. Ela tem a faculdade discricionária de convalidar. E se decidir não convalidar, obrigatoriamente terá de anular, porque não se pode manter no mundo jurídico um ato administrativo com um vício, ainda que seja um vício sanável. Se o vício sanável ou sana o vício por convalidação ou anula o ato. E a gente vai para a terceira observação que eu trouxe para vocês. O ato de convalidação produz efeitos ex tunc, ou seja, retroage à data do ato praticado. É como se ele voltasse lá no dia em que o ato com o vício sanável foi praticado e desde então ele suprisse, corrigisse o vício para preservar os efeitos já produzidos por esse ato. Então, efeito ex tunc. Cuidado para você não confundir o efeito ex tunc da anulação com o efeito ex tunc aqui na convalidação. Por quê? Porque ex tunc não é sinônimo de desfazer. Ex tunc é sinônimo de aplicar o efeito principal ao passado. O efeito principal da anulação é desfazer. Se eu digo que a anulação tem efeito ex tunc, eu pego o efeito anulatório principal, que é desfazer, e aplico para o passado. Então, desfaço o passado. Agora, convalidação, o efeito principal, tipo de convalidar, não é desfazer. É preservar, manter, corrigindo. Então, se eu digo que a convalidação é ex tunc, eu vou pegar esse efeito principal, ou seja, eu vou preservar, manter e corrigir para o passado. E observação número 4. Observação número 4. Os efeitos do ato convalidado, primeiro ato, o ato 1,
serão mantidos ou preservados. A convalidação tem esse propósito. Eu vou convalidar um ato anterior porque eu quero manter no mundo jurídico tanto o ato quanto os seus efeitos. Porque se não tivesse sentido manter os efeitos, eu anulava e praticava outro no lugar. E aí, a gente avança para analisar a doutrina tradicional em matéria de convalidação. Doutrinadores tradicionais como Maria Silvia Zanella de Pietro, Celso Antônio, Eli, eles apresentavam 3 formas ou espécies de convalidação. E aí, a primeira delas, a chamada convalidação por confirmação. O que era isso? Eles diziam: a convalidação por confirmação ocorre quando um órgão ou autoridade hierarquicamente superior supre ou corrige vício de competência ou de forma, os 2 tipos de vícios convalidáveis, sanável de um ato de um subordinado. Resumindo, confirmação é a convalidação que o superior hierárquico faz em relação a um ato de um subordinado. E essa forma de convalidação pode suprir vício na competência e também pode suprir vício na forma. Isso pela doutrina tradicional. É cobrado em prova? Muito cobrado em prova. E agora, e a ratificação? A ratificação, ela ocorre, olha aí, a ratificação ocorre quando o mesmo órgão ou autoridade supre ou corrige vício sanável de seu próprio ato. Agora, aqui, gente, só se admite na ratificação, só se admite pela doutrina tradicional a convalidação no tocante à forma. Por quê? Porque uma autoridade, se tiver vício na competência dela, ela não pode corrigir. É só quem era competente que pode verificar isso aí. Então, tranquilo. Lembra que nós fizemos a questão da Fundação Carlos Chagas, que falava que um administrado pode promover a convalidação de um ato? Isso se chama por saneamento. Convalidação por saneamento. E tem 2 hipóteses. Uma delas é a estabilidade de um ato inválido pelo decurso do tempo. Isso também pode ser chamado de convalidação tácita. A própria administração tem um prazo de 5 anos, contados da data da prática do ato, para ela mesma anular o seu ato inválido, ilegal, que produz efeitos favoráveis para o administrado. Se ela deixar transcorrer esses 5 anos sem tomar nenhuma providência invalidatória, ela não poderá mais fazê-lo. E aí, o decurso do tempo, por aplicação do princípio da segurança jurídica, estabilizará a situação jurídica, o ato inválido, ocorrendo assim o que se chama de convalidação tácita ou convalidação por saneamento. A outra hipótese, foi aquela que nós vimos em prova, na questão da prova, questão analisada agora há pouco, é o suprimento da invalidade por ato ou manifestação do particular. Eu inventei aqui um exemplo bacana para isso, mas que pode acontecer. Quando você for tomar posse lá no seu cargo público, você vai ter que assinar 3 documentos, 3 termos. Primeiro documento, declaração de que não vai acumular ilegalmente cargos públicos. Primeiro documento. Terceiro documento, a declaração de bens. Então, os 2 primeiros documentos, 2 declarações. Declaração de que você, ao ser investido naquele cargo, naquele momento, não irá cometer a infração disciplinar de acumular ilegalmente 2 cargos, empregos ou funções públicas. E a segunda declaração é a sua declaração de bens. Beleza. E o terceiro e mais importante ato é o seu termo de posse. Termo de posse, que dará a sua investidura. Tem que ser um ato escrito, não pode ser verbal. Lá naquela euforia, naquela emoção, você com lágrima nos olhos, assinou as 2 declarações, não assinou o termo de posse, o seu colega servidor juntou a papelada toda, não percebeu que você não tinha assinado o termo de posse,
juntou tudo e mandou para o departamento de controle interno. E você foi para a sua lotação e está lá trabalhando. Uns 45, 60 dias depois, detectou-se que o termo de posse estava sem assinatura. Há alguma dúvida de que foi dada a investidura a você e você aceitou ser investido no cargo? Não há dúvida. Você está lá trabalhando, inclusive. Mas este ato está com um vício no tocante à forma, porque ele não pode ser um ato meramente verbal. E só existe uma maneira de suprir esse vício. Chamar você lá na sua repartição, você dá um pulinho no Recursos Humanos e colocar a sua assinatura. Suprir o vício no tocante da forma, da manifestação, que tem que ser por escrito e foi feita só verbalmente. Tudo bem? Então, pela doutrina tradicional, as formas de convalidação: por confirmação, por ratificação e por saneamento. Um destaque para o saneamento, porque o saneamento ele pode se dar de duas maneiras: por estabilização da situação jurídica em razão do decurso de prazo, que é a chamada convalidação tácita, ou o suprimento promovido pelo próprio administrado. E aí eu quero destacar o seguinte: nesse aspecto aqui, olha, nesse segundo aspecto aqui, esse segundo aqui, somente vício de forma. Somente vício de forma. Tá aí. Eis aqui a síntese aprofundada do que é a doutrina tradicional, que ainda é cobrada muito em prova de concurso, a doutrina tradicional sobre as formas de convalidação. E agora a gente avança para a gente analisar as formas de convalidação à luz de um doutrinador ainda vivo, excepcional, que é o José dos Santos Carvalho Filho. Eu chamo aqui pela sigla, o cara é tão... Sabe quando é autarquia? A autarquia já tem uma sigla, né? INSS, IBAMA. Quando o cara é tão poderoso na teoria que já virou uma autarquia, a gente chama assim, José dos Santos Carvalho Filho. Essa semana eu vi uma entrevista com o Fernando Henrique Cardoso, FHC, o cara já é tão magnânimo que já virou uma sigla. José dos Santos Carvalho Filho. Ele diz, olha, ele reconhece a doutrina, na qual eu mesmo estudei, ele diz, eu, José dos Santos Carvalho Filho, chama o Instituto de Convalidação, mas também chama de aperfeiçoamento, mas também chama de sanatória. Para ele, essas expressões são sinônimas, significam a mesma coisa e são sinônimos para você na prova também. Fiquem atentos. E aí, ele diz assim, olha, a convalidação, a sanatória, o aproveitamento do ato é o processo de que se vale a administração para aproveitar atos administrativos com vícios suportáveis, vícios convalidáveis, de forma a confirmá-los no todo ou em parte. Olha só o detalhe. Ele chama os vícios convalidáveis ou sanáveis de vícios suportáveis, incorpore essa expressão no seu vocabulário, e ele diz que é um tipo de aproveitamento que permite fazer duas coisas: confirmar no mundo jurídico, preservar no mundo jurídico a totalidade ou só uma parte do ato. Então, para o Zé dos Santos Carvalho Filho, isso nós vimos lá principalmente na questão número 1, que nós analisamos aqui, ele admite a chamada convalidação parcial. Bacana? É quando o ato tem uma parte sem vício, uma parte perfeita e uma parte com vício sanável. Aí você corrige só o vício sanável e mantém o resto. Também. O que o Zé dos Santos Carvalho Filho fala? Ele diz assim, ó, só a doutrina dualista admite convalidação. O que é a doutrina dualista? É aquela que entende que existem atos nulos, ou seja, contendo vícios insanáveis, e que existem atos anuláveis, são aqueles que possuem vícios sanáveis, corrigíveis e, portanto, convalidáveis. Então, diz o José dos Santos Carvalho Filho,
Para se admitir convalidação, para se trabalhar a convalidação, tende a aceitar a doutrina dualista acerca dos vícios dos atos administrativos. Vícios insanáveis, ato nulo. Vícios sanáveis, atos anuláveis. E aí ele prossegue dizendo o seguinte: o ato de convalidação produz efeito ex tunc. Neste ponto, o José dos Santos Carvalho Filho reafirma a doutrina tradicional. E aí vem aquilo que é peculiar dele. Ele diz: há 3 formas de convalidação. Ah, mas a doutrina tradicional também falava em 3 formas de convalidação. Sim, só que não são as mesmas coisas. Quem está nessa pegada? José dos Santos Carvalho Filho e um doutrinador em matéria de direito administrativo muito poderoso também, chamado Marcelo Caetano. Não por acaso leva Caetano no nome. Não por acaso. Tudo bem? Esses 2 camaradas dizem: a convalidação ela vai ser feita por ratificação, por reforma e por conversão. Eu já vou chamar a sua atenção para o fato de que a ratificação, como eles vão explicar aqui, como eles vão definir aqui, não é exatamente igual à ratificação da doutrina tradicional. Reforma, não tem paralelo entre a reforma que eles vão explicar aqui e a doutrina tradicional, e eles incluem a conversão, e a doutrina tradicional trata a conversão de uma maneira à parte, não como uma espécie de convalidação. A doutrina tradicional acha que a conversão não é uma espécie de convalidação. Ela entende, na verdade, que a conversão é uma forma de extinção dos atos administrativos. Mas vamos lá. Prosseguindo. Aqui a gente entra na convalidação por ratificação. Está aqui, ó. Convalidação por ratificação. Está aqui. O que o José dos Santos Carvalho Filho diz? O que ele nos explica? Ele diz assim, ó: a ratificação é o ato administrativo pelo qual o órgão competente decide sanar, corrigir, um ato inválido anteriormente praticado, suprindo a ilegalidade que o vicia. Então, o órgão que tem competência. E aí ele diz, é o competente. Pode ser o mesmo órgão que praticou o ato, se ele tivesse a competência ele pode fazer, ele pode convalidar o órgão que praticou o ato, ou um superior hierárquico a ele, pela questão de hierarquia. Ele diz, o órgão competente, não importa se superior ou se é o mesmo, ele decide suprir um vício de legalidade. E aí a gente vai para esse aspecto. A autoridade que deve ratificar pode ser a mesma que praticou o ato anterior ou superior hierárquico. Então aqui fica claro que na ratificação, o José dos Santos Carvalho Filho e o Marcelo Caetano, eles unificam o critério da confirmação e da ratificação da doutrina tradicional. Eles unificam, eles colocam num combo só. Aquela distinção entre confirmação por superior hierárquico e mesma autoridade, eles dizem aqui, ó, ratificação é a autoridade competente, que pode ser a mesma ou superior, corrigindo o vício. E aí eles prosseguem dizendo o seguinte: exige que a lei expressamente tenha conferido competência para ratificar. Então, vai poder ratificar quem? Quem a lei deu competência para ratificar. Tá aí. E por fim, diz o seguinte: corrige vício de forma, a ratificação corrige vício de forma e a competência também, vício de competência. Vejam que pela doutrina tradicional, a ratificação só permite corrigir vício na forma. E a confirmação da doutrina tradicional permitiria corrigir forma e competência. Aqui, como ele unificou, ele diz, olha, a ratificação corrige tanto a forma como a competência. É claro que quando o ratificador é a mesma autoridade, ele só pode corrigir a questão da forma. Fica implícito e evidente isso. E agora a gente vai para a convalidação por reforma. Isso aqui não tem
paralelo ou similar lá na doutrina tradicional. E essa reforma aqui foi o elemento conceitual que nos ajudou a resolver a questão número 1 aqui da nossa análise de hoje. E aí, ele diz o seguinte: o que é a reforma? Reforma é a prática de um novo ato administrativo para o aproveitamento de ato anterior mediante a supressão de parte inválida dele, mantendo a sua parte válida. A aplicação da reforma, ela parte da seguinte ideia: um único ato tinha duas partes, normalmente objeto dúplice. O ato tinha a parte A e a parte B. A parte A estava de acordo com a lei, a parte B tinha um vício. Você pratica o segundo ato para convalidar esse anterior, só suprindo a parte inválida. E aí, ele nos explica o seguinte: a reforma pressupõe um ato com dois ou mais objetos distintos e autônomos, de maneira que você possa preservar um e suprimir ou corrigir o outro. Além disso, ele nos ensina: pratica-se um novo ato para suprimir a parte inválida do objeto do ato anterior, ratificando a parte válida, confirmando a parte válida do ato reformado. Essa é a ideia. E aí, o exemplo que ele dá foi justamente o exemplo cobrado na questão número 1 aqui da nossa live de hoje. Suponhamos que um servidor se dirigiu até a administração pública e solicitou a concessão conjunta, sucessiva conjunta, você concedeu ao mesmo tempo para gozo sucessivo. O deferimento conjunto no mesmo momento para o gozo, o aproveitamento sucessivo. Licença e férias. Então foi praticado um único ato deferindo licença e férias ao servidor para serem gozadas sucessivamente. Tempos depois percebeu-se que, em relação às férias, ok, o servidor tinha direito, mas em relação à licença ele não tinha direito, era ilegal. Aí foi feito o quê? Praticou-se um novo ato para suprimir a licença que ele não tinha direito e manter o ato só com as férias que ele tinha direito. Isso seria o que ele chama de reforma. E, por último, tem a chamada convalidação por conversão, segundo José dos Santos Carvalho Filho. E ele explica o seguinte: a administração retira parte inválida do objeto de um ato administrativo anterior e realiza a substituição por uma nova parte, de maneira que o ato anterior fica com parte válida anterior e com parte nova substituída. Muita atenção. Na reforma, o ato tinha duas partes, A e B. A parte A válida, a parte B inválida. Ao reformar, você suprime a B, mantém a A e não coloca nada no lugar de B. Isso é reforma. A conversão não, você tinha parte A, parte B. A parte B era ilegal, mas ela deveria ser substituída ou deveria no lugar de B ter C, um outro objeto. Então, na conversão, você retira a parte inválida e coloca no lugar a parte que deveria estar lá como inválida. Como é que é isso? O próprio Zé dos Santos Carvalho Filho diz assim: olha, isso aí se assemelha à convalidação por reforma. Mas olha o exemplo que ele dá que é bem bacana para você compreender. Ele diz assim, ó: um ato administrativo promoveu o servidor, promoveu o servidor A e o servidor B por antiguidade e merecimento respectivamente, ou seja, promoveu o A por merecimento, um único ato, concedeu duas promoções, promoveu o servidor A por merecimento e promoveu o servidor B por antiguidade. Depois que esse ato foi praticado, verificou-se que o promovido por antiguidade deveria ser C. O que se constatou aqui? Constatou que o B não poderia ter sido promovido por antiguidade.
quem deveria ter sido promovido por antiguidade no lugar dele era o servidor C e não o B. O que a administração vai fazer? Simples. Ela vai praticar um novo ato, mantendo a promoção de A, porque ela está sem vício, e insere a promoção do servidor C, retirando do lugar o servidor B por ser inválido. Então, promoveu A e B. Na verdade, B não poderia ser promovido. Na verdade, quem deveria ser promovido no lugar dele era C. Pratica-se um novo ato, retira B e coloca no lugar o servidor C, que de fato é quem tem direito a ser promovido por antiguidade. Isso é a convalidação por conversão. Você converteu uma coisa em outra. Muito bem. Um outro exemplo de conversão, eu quero que você dê uma lida depois, está no artigo 182. Artigo 182 da Lei 8.112/90. Muito bem. Então a gente finaliza aqui mais um episódio, o episódio 19 do nosso raio-x da questão, em que a gente fez uma revisão e aprofundamento do tema convalidação dos atos administrativos a partir da análise de algumas questões que eu trouxe selecionado. Até o próximo episódio. Você que não é inscrito, se inscreva aqui no nosso canal para você aproveitar as nossas lives, os nossos conteúdos e compartilhe aí com seus amigos, inimigos, contaminados de coronavírus, vizinho chato de quarentena e outros. Uma boa noite, muito obrigado.